Vamos lá, galera. Nosso assunto último do edital, regrinhas de acentuação. Nosso curso, então, se encaminhando para a reta final. E aí vamos ver como trabalhar a acentuação para a prova do CESP. Primeiramente, vamos ver as regrinhas. Antes de mais nada, de falar propriamente das regrinhas, queria que você tivesse um conceito bem claro na sua cabeça, que inicialmente pode parecer simples, mas é de suma importância a gente ter bem claro isso para que a gente possa trabalhar utilizando, né, palavras que sejam conhecidas por nós. Muito bem. Que conceito que eu quero que você tenha? Primeira coisa, aquela divisão silábica, não é verdade? Que classifica as palavras como oxítonas, como paroxítonas ou ainda como proparoxítonas. Muito bem. Diante disso, o que é que são as palavras oxítonas? São aquelas palavras que têm a última sílaba tônica. As paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. E as proparoxítonas, aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Vamos trocar a caneta? Esta classificação tem a ver com a posição da sílaba tônica. Beleza, Rafaela? E o que é sílaba tônica? Pessoal, a sílaba tônica é aquela de tonicidade forte. E aí você vai entender mesmo uma pronúncia mais forte. Uma pronúncia mais forte, tá? Todas as palavras na língua portuguesa, obviamente com exceção dos monossílabos átonos, né? O antônimo de tônico é átono. As palavras vão ter uma sílaba mais forte, ok? Isto vai nos gerar algumas regras de acentuação. Então, a primeira coisa que tem que estar claro na sua cabeça é a posição. Se eu tenho a última sílaba sendo a mais forte, é uma palavra oxítona. Se eu tenho a penúltima sílaba sendo a mais forte, esta é uma palavra paroxítona. Se eu tenho a antepenúltima sílaba sendo a mais forte, esta é uma palavra proparoxítona. Então, vamos lá. Agora, o segundo conhecimento é em relação ao que é e quais são as características de uma sílaba. É importante que você, aluno, entenda o seguinte, tá? A sílaba, ela possui exclusiva e obrigatoriamente, tá? Ela possui exclusiva e obrigatoriamente uma vogal, somente uma vogal. Quais as conclusões que nós podemos tirar dessa frase? Primeiro, ela possui exclusivamente uma vogal, portanto, não existe uma sílaba com mais de uma vogal, não existe uma sílaba com mais de uma vogal na língua portuguesa, e a sílaba possui obrigatoriamente uma vogal, ou seja, não existe sílaba sem vogal. Claro que neste momento você pode estar se questionando, Rafaela, mas e a palavra queijo? Quando eu separo as sílabas da palavra queijo, a minha separação é assim, ó. Queijo, beleza? Aí você fala, eu tenho 3 vogais, para com isso. Porque agora, a partir de agora, ó, vogal, pra gente entender a acentuação gráfica, nós vamos compreender, nós vamos definir vogal como tom, ou melhor, som vocálico, né, ou a, e, ou, som vocálico tônico, ou som vocálico forte. Com certeza você já ouviu falar da semivogal. Ah, a semivogal é aquela que tem o som mais fraco. Então, quando a gente fala em queijo, a gente tem a presença de um ditongo. O ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos. Então, o som vocálico tem as 2 possibilidades que aparecem agora. Este som vocálico pode ser forte, o que vale dizer tônico,
ou fraco, o que vale dizer átono. Se este som for forte, ele representa uma vogal, e se o som for fraco ou átono, ele representa uma semivogal. Portanto, queridos, o que nós temos aqui nesta sílaba é a presença de apenas um som tônico, que é o E. Então, eu tenho a união de uma vogal mais uma semivogal, portanto, um ditongo decrescente. Muito bem. Classificar os encontros consonantais e vocálicos não é matéria da sua prova. A matéria da sua prova é identificar as regras. Por favor, o que eu preciso de você nesse momento para a gente começar as regrinhas é o seguinte entendimento. Primeiro, toda sílaba tem vogal, aqui ó, tá? Toda sílaba tem vogal e uma sílaba tem apenas uma vogal, um som tônico. Tanto é que aí, ó, vamos lá, palavrinha pneu. Como é que você vai separar? Se você entendeu verdadeiramente o significado desta frase, jamais na sua existência você vai separar pneu assim, ó. Pneu. Acabei de falar que toda sílaba possui obrigatoriamente uma vogal. Eu te pergunto, cadê a vogal aqui? Não tem a vogal. Não tem, professora, mas eu falo pneu. Para com isso. É som de P mudo. Então isso aqui, galera, é uma palavra de uma sílaba só. Pneu, tá? Pneu. Esta é a separação silábica. E também não é pneu, né? Que a galera sai por aí às vezes, não, falando pneu. Então é pneu mesmo, tá? Pneu. Então, pessoal, isso é uma sílaba só. Uma sílaba só. Pneu, ok? Só tem um som de vogal aqui. Beleza. Um som de vogal, perdão. Um som de vogal tá aqui. Pneu. Pneu, eu não falo pneu, eu falo pneu. A vogal é o E e o U é a semivogal. Ok, agora que a gente entendeu o que é uma sílaba, como é que funciona a sílaba, como é que eu divido as sílabas em relação à sua tonicidade, como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, já temos condições para, né, finalmente mergulharmos, então, no universo das regrinhas de acentuação gráfica. Então, vamos a elas. Primeiramente, em relação às chamadas palavras paroxítonas, né? O que são as oxítonas? São aquelas palavras que têm a última sílaba tônica com a tonicidade forte. Então, olha só. As oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, tá? Sempre vou colocar seguidas ou não de S, porque, em verdade, na acentuação, o S não muda a regra. O S, indicador do plural, ele acompanha a regra. Então, falar, terminou em A, E, O. Plural vai junto, o plural acompanha a regra da acentuação. Então, as oxítonas terminadas em A e O são acentuadas. Só para lembrar, as monossílabas tônicas seguem a mesma regra. Vamos lembrar, galera, quando eu falo em oxítona, paroxítona e proparoxítona, eu estou falando obrigatoriamente de palavras que contenham mais de uma sílaba. Se a palavra contiver apenas uma sílaba, então ela é classificada como monossílaba. Olha o prefixo que indica uma sílaba apenas. Quando esta sílaba for tônica, se a monossílaba tônica terminar em A e O, também receberá o acento. Por exemplo, a palavra pá, eu tenho uma única sílaba de tonicidade forte, terminou em A, leva acento. A palavra pé, uma única sílaba de tonicidade forte, terminou em E, leva acento. E aqui, ó, mês também. Mês, ó, monossílabo tônico, terminou em E, seguido de S. Mês, pode acentuar. E a palavra dó, monossílaba tônica, né, ó. Pronúncia forte, terminou em O, tem acento também, ok? Muito bem, galerinha. Então, vamos fazer o seguinte agora. Analisar as oxítonas, palavras com mais de uma sílaba. Então, olha lá, ó, sofá, parar, canapé, você e cipó. Então, agora, a nossa terceira observação diz respeito às formas verbais que forem formadas pelos pronomes lo, los, lá e las. Vamos só entender quando é que essas formas verbais aqui aparecem, né? Em que momento elas surgem? Pessoal, já falei isso. Elas surgem para os verbos que terminam em R, S ou Z. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, os pronomes oblíquos o, a, os e as dão lugar não, eles viram as formas pronominais lo, lá, los e las. Lembrando que esta última letrinha do verbo aqui, ela vai desaparecer para dar lugar a estas formas aqui. Tudo bem? Então, estas formas, lo, lá, los e las pronominais, elas representam complementos de verbo, verbos estes que terminam em R, S ou Z,
Estes verbos perderão esta letrinha e os pronomes o, a, os e as transformar-se-ão em lo, lá, los e las. Observem os exemplos. Formá-la. Aqui é a união do verbo formar. Observe que ele terminou em a. E o pronome oblíquo a vai, então, virar o lá. Então, fica formar, lá. Estas formas verbais que tiverem a terminação do lo, lá, los, las, seguirão a mesma regra das oxítonas. Lembrando que essa regra vai valer para o verbo e não para o pronome. Então, este verbo, como perdeu a letra R, ou outros perderão a S ou a Z, ele torna-se uma oxítona terminada em A. Então, leva-se o acento, tá? Leva-se o acento nessa forma verbal aqui. Vamos analisar a forma trazê-lo, ó. Trazê-lo é a contração do verbo trazer mais o, e aí o que que acontece? Ele perde a letrinha R, S ou Z, passa então a ser escrito com o lo, e aí a regra de acentuação vale para esta palavra. Tornou-se uma oxítona terminada em E, leva acento, portanto. E da mesma forma, o verbo compô-la, que é o, vou fazer aqui que tem espaço, que é o compor a. O que que acontece? Perde o R, o A vira lá, e aí eu sigo a mesma regra de acentuação. Oxítona terminada em O, leva acento. Então, compor lá, ok? Tá vazando tinta, que é uma beleza. Tudo bem, galerinha? Então, as oxítonas terminadas em A é O, as monossílabas tônicas seguem a mesma regra, e as formas verbais com os pronomes lo, lá, los e las também seguem a mesma regra. A segunda regra de acentuação, que diz respeito às oxítonas, serve para aquelas cuja terminação ocorre com as letrinhas EM, então as oxítonas terminadas em EM. Claro que vale para o seu plural, mas o plural em língua portuguesa de uma palavra que termina em M torna essa palavra NS, né? O M dá lugar ao N e você acrescenta o S, ok? Então, também, qual é o plural de também? Tambéms. Porém, qual é o plural de porém? Poréns, tudo com NS. Ó, parabéns, e aqui o próprio poréns, como eu já havia dito. As oxítonas terminadas em EM e ENS também levam acento. Isso aqui tranquila, né? E aí nós temos mais uma regrinha para aquelas oxítonas terminadas em ditongos abertos. Estes ditongos aqui, ó, familiares, EI, El e Oi. Galerinha, atenção, hein? Estamos falando das oxítonas. Portanto, estes ditongos aqui, ó, eles configurarão uma palavra oxítona e, portanto, estes ditongos aqui aparecerão, já que a palavra é oxítona, tais ditongos aparecerão na última sílaba. Na última sílaba da palavra, os ditongos ei, seguido ou não de S, el, seguido ou não de S, e oi, seguido ou não de S, vão levar acento. Vão levar acento. Pessoal, nas oxítonas que terminarem com esses ditongos. Vamos então analisar? Anéis, olha lá, terminou com ditongo aberto, ei, mais o plural, S. Fiéis, céu, monossílabo tônico, ó, com el. Chapéu, véu, corrói e destrói, além do herói. Por que eu bato muito nessa tecla? Obviamente, em função da reforma ortográfica, que já vem chegando com força total, a partir de 2013 só valerá a nova ortografia, portanto, este é o último ano que você tem, querido, para se adaptar às mudanças, eu vou te dizer quais foram elas. Na nova ortografia, estes ditongos, a acentuação destes ditongos permaneceu. Então não mudou nada. O ditongo, porque tem aluno aí que você fala, não tem mais acento no ei. Depende. Que ei? Que oi? Depende. Se for no ei do ideia, igual todo aluno dá o exemplo, tranquilo. Porque o ideia, o ei tá lá na sílaba, tá na penúltima sílaba. Então é uma palavra paroxítona. Então nas paroxítonas, de fato, o acento caiu. Nas oxítonas, queridos, não caiu. Então, por favor, atenção a esta observação. E, obviamente, que diante disso, a gente já faz aqui o comparativo com as paroxítonas. Vamos, então, a elas. E aí, já que eu tô nas paroxítonas, acabei de te falar
Acabei de te falar do acento lá das oxítonas, então, ó. Então nada, tô viajando. Peraí, o que eu fiz? Ah, isso aqui. Nas paroxítonas o acento caiu, por isso que eu não coloquei aqui. Ok? Nas paroxítonas o acento caiu. Vamos então às regrinhas de acentuação das paroxítonas, pessoal. Bom, então se eu tô falando de paroxítona, eu tô falando de uma palavra que tem mais de uma sílaba. E a penúltima sílaba é a tônica, né? Penúltima sílaba é a tônica. Muito bem. Quais paroxítonas são acentuadas? Olha lá, tudo consoante, ó. As paroxítonas terminadas em LNRXPS, LNRXPS. Rafaela, como é que eu faço para memorizar isso? Filho, repete várias e várias e várias vezes, tá? Repita, repita e repita. Várias e várias e várias vezes. Então, as paroxítonas terminadas em LNRXPS, tem que colocar acento. Olha lá o que acontece, ó. Útil, ó, terminou em L. Fútil. Hífen, ó, terminou em N. Pólen, terminou em N. Próton, terminou em N. Mártir, R. Caráter, R. Tórax, X. Látex, X. Bíceps, PS. E fórceps, PS. LNR, XPS. Todas as paroxítonas terminadas em LNR, XPS são acentuadas. Além destas, as paroxítonas terminadas em e o seu plural então o fórum terminou em UM e o álbuns também. As terminadas em I, seguidas ou não de S, então o júri e o táxis. As terminadas em o S aí sempre vai aparecer no plural, ok? Sempre vai aparecer no plural. Então, ó, ônus, bônus, vírus. As terminadas em an, seguido ou não de S, então imã, órfãos. As terminadas em ão, seguidas ou não de S, olha lá, órgão e bênçãos. E as terminadas em ei. As terminadas em ei ou eis. Isso aqui, galera, é de tongo decrescente. Vale a pena ressaltar, porque tem uma regrinha das paroxítonas que acentua os ditongos crescentes. Esse aqui é um ditongo decrescente, é o único decrescente que é acentuado, tá? Senão o aluno acha que, isso aqui é ditongo crescente. Não é. Isso aqui é o ei, paroxítona terminou em ei. Então é o pônei, é o jockey, aqui ó, é o vôlei. Vôlei tem acento por causa disso. Pônei, jockey, ok? Então, terminadas em uns, is, us, sempre us, ans, ãos, eis. Essas também levam acento. Vale a pena ressaltar uma outra observação. Toda palavra em língua portuguesa tem, quando tiver acento, quando possuir acento, possuirá apenas um acento. Nunca uma palavra em língua portuguesa vai possuir mais de um acento. Nunca, em hipótese alguma. Aí o aluno desavisado olha pra cá e fala, Rafaela, mas e a palavra órgão? Eu estou vendo 2 acentos. Eu estou vendo o acento agudo e eu estou vendo o til. Tenho uma informação para te dar. Na língua portuguesa existem exclusivamente 3 assuntos. O acento... 3 assuntos não, 3 acentos. O acento agudo, conhecido como acento da vovó, o acento circunflexo, conhecido como chapeuzinho, o acento do vovô, e o acento grave, familiar a você, porque nós já estudamos a crase. O acento da crase é o acento grave. Então, só existem esses 3 acentos em língua portuguesa. Então, que diacho é o til? O til não é acento. Por quê? Porque acento marca tonicidade. Acento marca tonicidade. Qual é a sílaba tônica da palavra órgão? É or. Você não fala orgão, você fala órgão. Você fala órgão. Então, esta aqui é a sílaba tônica. Lembrem-se disso, queridos. Acento marca tonicidade. É a sílaba forte que leva o acento quando a palavra possui acento. Então, o que é o til, Rafaela? O til é um índice de nasalização. Ele serve para indicar ao falante que o tom, o som daquela vogal deve ser um som nasalizado. Então, a gente não fala orgal, a gente fala orgão, né? Tem a nasalização aí desse sonzinho metálico que vem realmente do nariz, o orgão.
tio não é acento, é índice de nasalização. Tudo bem? Vamos lá, galerinha. Então, as regrinhas das paroxítonas até agora. São acentuadas as paroxítonas terminadas em LNRXPS, uns, is, us, ans, ãos e eis, ok? Agora, atenção aqui, ó. As paroxítonas, por uma questão de organização, vou apagar. As paroxítonas que terminam em N, então tá aqui em cima, ó, nossa regrinha, tá? As paroxítonas que terminam em N, tá vendo? Elas podem, antes desse N, possuir uma das vogais. A vogal E ou a vogal O, ok? Se a paroxítona terminar em N, ela leva acento. Se ela terminar em N, ela estará no singular. Agora, se a paroxítona, para fazer o plural dessa paroxítona, você vai seguir a seguinte regrinha. Se o plural da paroxítona que terminou em N, a vogal que a precede for a vogal E, então o plural dela será um plural sem acento. Pronto, ó, já memorizou. Isso para as paroxítonas que terminam em N, tá? Como é que fica o plural das paroxítonas que terminam em N? N. Vamos lá, então. Se elas forem terminadas em N, então, no plural, eu não tenho acento. E se elas forem terminadas em ON, então o plural delas é com acento. Olha aqui que facinho de gravar assim, hein? Pra nunca mais esquecer, tá? Pra nunca mais esquecer. Então, galerinha, vamos lá. Hífen terminou em N, correto? Como é que é esse N? O que que o precede? Não é o E? O plural de hífen será sem acento. Então, qual é o plural de hífen? Hífens. Cuidado, hein? Olha a maravilha pro examinador te pegar. Hífen tem acento. Opa! Hífen tem acento. Hífens não tem acento. E item, galera, também não tem acento. Por quê? Porque é uma paroxítona, porém é uma paroxítona terminada em M de Maria e só são acentuadas as paroxítonas terminadas em N de navio. Lembrando que o plural daquelas que terminam com EN é um plural sem acento e aquelas que terminam com ON é um plural com acento. Então, qual é o plural de próton? Prótons. E prótons tem acento? Certamente. Prótons, elétrons, nêutrons, íons, tudo com acento. Agora, já nas terminadas em EN, hífens, líquens, tudo sem acento. Itens, obviamente, né, ó. Itens também não tem acento, até porque vem lá do item, ok? Beleza, galerinha? Então, regrinhas das paroxítonas, tem mais um pouquinho de paroxítona pra gente, ó. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são acentuadas. E o que é um ditongo crescente? Se é ditongo, é o encontro de dois sons vocálicos. Ditongo é isso, é o encontro de dois sons vocálicos, tá? Claro que um vai ser semivogal, porque a gente já viu que toda palavra na língua portuguesa só tem uma vogal, e vogal é sinônimo de som forte. Agora, posso ter em mais de uma sílaba dois sons vocálicos, com a obrigação de que um deles seja pronunciado de forma fraca. E isso acontece nestas palavras. Olha lá, náusea, náusea. O E é semivogal e o A é vogal. Isso aqui cresce, ó, náusea. Etéreo, glória, série, lírio, mágoa, língua, vácuo. Esta regra dos ditongos crescentes é diferente do EI. O EI também é um ditongo, só que é um ditongo decrescente. É o jockey, é o pônei, é o vôlei. Então não existe uma regra. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo decrescente são acentuadas? Não, não. O único ditongo decrescente que é acentuado nas paroxítonas, ou melhor, que é acentuado não, né? O único ditongo decrescente que gera acento na paroxítona é o ditongo EI, ok? Beleza, então, galerinha? As terminadas aí em ditongo crescente. E agora aquela regra que todos nós sabemos, né? Tia Maricléia aí sempre ensinou pra gente, a gente decorou. Se eu pedir pra você, qualquer pessoa do universo, fala uma regra de acentuação, fato que ela vai falar. Todas as proparoxítonas são acentuadas e são, não mudou isso na nossa reforma.
Continuam todas sendo acentuadas. Só para lembrar, proparoxítona será o quê, gente? Será a palavra com a antepenúltima sílaba tônica. Antepenúltima sílaba tônica. Ok? Antepenúltima sílaba tônica. Muito bem, galerinha. Sendo assim, vamos lá. Lâmpada, ínterim, álibi, ônibus. Vale a pena lembrar ao aluno que a palavra ínterim é proparoxítona. E se é proparoxítona, significa que a pronúncia da sílaba forte é a antepenúltima. Tem muita gente que fala neste interim. Se a pessoa pronuncia interim, ela está pronunciando de forma equivocada, porque ela está tornando a palavra oxítona, e a palavra não é oxítona, a palavra é proparoxítona. É neste interim, ok? Assim como a palavra rubrica não é proparoxítona. O pessoal fala, dá uma rúbrica aí. Que rúbrica? A palavra é paroxítona. Sendo paroxítona, esta é a última sílaba. Esta é a sílaba tônica dela. Qual é a correta pronúncia? Rubrica. Aí eu te pergunto, se é paroxítona, paroxítona terminada em A leva acento? Não. Então, rubrica não tem acento. Ínterim tem acento. Ok? Muito bem, nosso tempinho está se esgotando aqui para o nosso videozinho. No próximo bloco a gente continua com algumas regras ainda especiais sobre acentuação gráfica. Eu te vejo em instantes. Um abraço.